Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o EF, o Estrume Falante. Imagina se uma criança mequetrefe e descobrir que está na mira de uma bruxa, que quer te transformar em rato e depois te jantar. Galera, se você for um desses meninos mequetrefes, se prepara, pois hoje vamos recapitular o filme A Convenção das Bruxas. Então pega sua cadeira anti-bruxas e vamos pra história. O filme começa mostrando alguém projetando algumas coisas para várias crianças, e a pessoa está falando sobre bruxas e diz que elas estão em todos os lugares, e elas podem se parecer com qualquer pessoa, e ele diz que vai contar a história dele de quando era mais novo. E tudo começa quando ele tinha 8 anos e perdeu os pais em um acidente de carro. Então ele é entregue à sua avó, pois era a parente mais próxima, e ela diz que vai levar ele para casa dela, e eles moram em uma pequena cidade de interior, e o nome dele é Charlie, e quando chega em casa ela o leva para o quarto onde a mãe dele dormia, e diz que no dia seguinte eles poderiam conversar um pouco. Durante esse período ele está todo tristonho, pois para um garoto era algo muito pesado, e a avó pergunta por que ele não tenta fazer algo para ocupar a cabeça, e ele fica o tempo todo com cara de bunda, e ela diz que tem frango frito, mas mesmo assim ele não quis comer, e mano, olha essas coxinhas deliciosas, suculentas, fritinhas no óleo, e mesmo assim ele não comeu nada. Eu já teria enfiado umas 3 na boca, e depois de 2 dias sem comer nada, ela faz um bolo e diz que ela não sentiria pena dele, pois ela também perdeu uma filha, e não ficaria sem viver por causa disso. Ele diz que se ele não comer, vai dar um tapa nele que ele vai virar asiático, e nisso ele começa a comer o bolo e gosta. Eles começam a se dar bem e ela compra uma ratinha pra ele, que se chama Daisy, e o moleque tem 8 anos, e ainda precisa de ajuda pra tomar banho. Essas crianças de hoje em dia são tudo frescas, não é possível. Na minha época, se fosse pra tomar banho com alguém no banheiro, era com a mãe e a chinela dela, porque ninguém ia deitar com o pé preto no lençol que acabou de trocar. Eles estão dançando algumas danças de pobre da época, e uma mulher aparece na janela, então a avó dele começa a tossir como se tivesse alguma alergia, e no dia seguinte ela vai na loja para comprar algumas coisas, para fazer uma receita contra aquela tosse, e Charlie vai comprar alguns pregos para construir uma casa para Daisy, e do nada aquela mulher aparece e o oferece um doce, e tem uma cobra no braço dela, e ele nem pensa em gritar, e ele fica desesperado e pede para ir embora. Quando ele chega em casa ele começa a contar o que aconteceu, e disse que uma velha sinistra o chamou e estava falando estranho. Então ela pergunta se por acaso ela usava luvas e chapéu, e quando ele confirma ela diz que na verdade aquilo era uma bruxa que se fazia de humana, e ela começa a contar a história dela, pois quando era pequena tinha uma amiga que acabou caindo no bait, e aceitou o doce de uma bruxa, e nisso ela foi levada, e depois de alguns dias ela reapareceu, mas começou a se transformar em uma galinha, e quando ela contou o que aconteceu ninguém acreditou, e ela era a maior galinha do local e colocava ovos grandes e verdes. Então ela percebe que eles estavam em perigo, pois quando uma bruxa aparece, ela só vai embora quando consegue levar o que quer. Então ela começa a ligar para um primo que era dono de um grande hotel chique, e ela gostava de jogar umas pedrinhas para tirar sorte, pois era um tipo de curandeira. Eles chegam no hotel e lá só tem funcionários pretos, e eles ficam com cara de besta por não acreditar que teriam hóspedes pretos, e eles são recebidos pelo gerente, que é um cara meio frufru, e eles ficam no quarto 766, e nesse momento pensei que eles estavam esperando o ônibus. E no hotel chegam várias mulheres com caras de ricas, mas todas eram bem esquisitas, e quando o gerente diz que não poderia entrar com animais, elas o ameaçam dizendo que pra ele seria melhor ter uma exceção, e o cara fica com uma cara de bosta. Durante a noite a avó de Charles começa a tossir, e ela diz que aquilo era causado pela presença de uma bruxa, e mal ela sabia que ali haveria uma convenção, e ela diz que existe uma forma de identificar uma bruxa, pois a boca dela era mais longa, e elas sempre usavam luvas, pois elas tinham garras nas mãos, e eram carecas, e mano, pra mim então elas não são bruxas, só são cracudas mesmo. E depois de contar isso, o garoto ficou traumatizado, e o gato da bruxa rainha estava só na janela observando tudo, e depois ele volta pro quarto. No dia seguinte, Charlie pede o café da manhã, e mano, pelo que ele pediu, se fosse no hotel daqui da cidade, daria uns R$80 fácil, e ele ainda diz que deu 50 centavos de gorjeta. Olha que menino generoso. E depois ele começa a dar a volta pelo hotel e encontra com o salão de eventos, que estava reservado para uma conferência contra a crueldade contra as crianças indefesas. E nisso ele encontra seu primeiro amiguinho, o menino gordinho com cara de riquinho que se chamava Bruno, e a mãe dele o chama pois ele deveria estudar. Charlie entra no salão pois ele estava procurando um lugar para treinar com seu rato, e quando está preparando tudo, aquelas mulheres estão entrando com o gerente, e elas o expulsam e todas começam a se preparar. E para as bruxas, as crianças têm cheiro de cocô. E mano, acho que não é só para
pras bruxas isso não. Tem umas crianças que andam cagadas por aí mesmo. E elas começam a remover suas roupas, isso no bom sentido da coisa, eu acho. Pois tiram as luvas e sapatos, e depois as perucas, e são todos carecudas violentas. E não vou nem falar nada, pois do nada brota alguém falando que eu estou sendo carecofóbico. Elas começam a conversar sobre qual seria a próxima estratégia para dominar o mundo, pois elas pretendiam transformar todas as crianças em ratos através de lojas de doces. E nego olha a cara dela, vê se não dá pra dar uns pegas gostoso, menos algumas carecas ali que parecem um monge. Aí daria até aquela brochada de leve. E a bruxa rainha mostra uma poção, onde transformava as crianças em 1 hora, mas se acrescentasse 3 gotas, se transformava imediatamente. Ela sente o cheiro de cocô embaixo do palco e destrói tudo, mas Charlie já havia saído dali, pois o garoto é sagaz e entrou na tubulação. E quando ele ia ser pego, o gordinho Bruno chega, pois elas tinham prometido alguns doces suíços pra ele. Mas como ele já havia comido um chocolate antes, ele começa a se transformar e vira um ratinho gordinho. E todas tentam pisar nele e Charlie não sabe o que fazer. Então Daisy sai do bolso dele e diz que o salvaria. E nesse filme parece que todos os ratos falam. E quando eles conseguem entrar na tubulação, a bruxa o encontra e o puxa pra fora. E coloca 3 gotas no ouvido dele e ele se transforma em um ratinho muito mequetrefe. E quando vai ser esmagado, Daisy o salva e eles saem correndo pela tubulação. Daisy diz que já foi uma criança, mas que há 4 meses foi transformada em rato por uma dessas bruxas. E Charlie diz que a avó dele poderia ajudar e eles atravessam a cozinha e no saguão, como não pode faltar o poder do protagonismo, uma pessoa entra no elevador e vai no mesmo andar que eles estavam. E eles tramam um plano para conseguir apertar a campainha do quarto. E quando conseguem, a mulher que trabalhava na limpeza começa a bater neles com a vassoura, mas eles conseguem entrar no quarto. E Charlie aparece e diz que era o neto dela, e ela simplesmente deita no chão e começa a conversar com ele como se não tivesse acontecido nada. E eu já teria dado uma bicuda humilde. E ele diz que foi a grande rainha bruxa que fez isso. E ele apresenta os outros jatinhos e o Bruno, que é o gordinho, só pensa em comida. E por mim esse poderia dar aquela falecida humilde, que não faria diferença, pois esses gordinhos famintos só fazem merda. E na porta bate um funcionário dizendo que deixaria algumas ratoeiras por questão de segurança, caso algo aparecesse. E o Bruno quase que vai pegar o queijo da ratoeira. E eu estava torcendo pra ele ir. A avó diz que talvez se conseguisse um pouco da poção, pudesse reverter o efeito. E por coincidência do roteiro, quer dizer, do destino, o quarto deles ficava em cima da rainha bruxa. E quando ela sai do quarto, Charlie desce através de uma linha e consegue pegar uma poção, mas ela volta pro quarto. E ela tem uma mala enorme cheia de dinheiro. E mano, sabendo disso, já teria me entregado e viraria escravo dela. Tô trabalhando pra caramba pra ganhar um salário mínimo e não posso nem pegar uma caixinha no Bob's que o gerente desconta, tá maluco. Quando ele está voltando pra corda, ela pega e pergunta o que estava acontecendo, mas a avó diz que era apenas a linha de tricô dela que caiu e ela estava pegando de volta. E quando ela vai olhar, o gerente entra no quarto e eles começam a fazer alguns testes com a poção. E quando tudo parece que ia dar certo, a coisa fica preta. E fica preta mesmo, estou falando da poção. E ela diz que precisaria de mais para tentar novamente. Charlie diz que estava gostando de ser um rato, mas um rato não costuma viver muito tempo. E ela diz que cuidaria dele e dá um beijo. E nesse momento ela caiu no chão tremendo e babando, pois pegou leptospirose. Tô zoando. Eles escutam que as bruxas iriam almoçar e que pediriam um pouco de sopa de ervilha. Então eles têm a ideia de pegar o que sobrou do frasco e jogar na sopa para todas virarem rato. E quando Charlie vai jogar a poção na panela, eu já imaginei que ele seria um engenheiro quando crescesse, pois ele fez uma gambiarra. Que pena que se ele fosse engenheiro, ia terminar trabalhando de Uber. A avó dele vai dar a notícia para os pais de Bruno sobre o que aconteceu, e acho que eles não reagiram muito bem, e dizem que ela é maluca por andar com um rato na bolsa. E pra vocês verem que esse gordinho esfomeado só faz merda, ela pergunta por que ele não falou nada, e ele diz que aprendeu que não se deve falar de boca cheia, e ele estava comendo ali na hora. Ela vai pro salão onde o pessoal janta, e a sopa estava sendo servida, e todas começam a comer, mas ela dá um mole de olhar para a bruxa-chefe, e ela decide não comer, e vai na direção dela e diz que lembrava dela quando era pequena. E os ratinhos aproveitam para pegar a chave do quarto dela, e todas as outras começam a se transformar em umas ratazanas horríveis. E nisso vocês podem imaginar o caos que ficou. Eles aproveitam a confusão para ir no quarto dela, que é o quarto 666, e eles estão pegando várias poções, pois usariam para pegar todas as bruxas que estavam pelo mundo. Mas a bruxa rainha acaba entrando no quarto e ela começa a fazer um discurso motivador falando que o bem sempre vence o mal. E mano, se sou eu, já teria pego uma cadeira e metido na cabeça
cabeça dela, que o filme já teria acabado há muito tempo. E só sei que eles armam uma catapulta e conseguem jogar um frasco na boca dela e ela se transforma em um rato careca. E quase que Bruno é pego novamente porque parou para comer um queijo que estava na ratoeira, mas a vovó o salva. E no final eles encontram um caderno com o endereço de todas as bruxas que estavam pelo país e aproveitam para dar uma malocada de leve naquele dinheiro que estava na mala. E mano, ali só tinha bolo com notas de $100. Eu botaria a mala nas costas e meteria o pé tranquilão. E o gato dela se solta e acho que ela deu aquela falecida humilde. E eles vão embora do hotel como se nada tivesse acontecido e fica dando dinheiro para todos os funcionários do hotel. E eles olharam para aquele dinheiro da mesma forma que eu olho pro meu salário no fim do mês. O problema é que eu olho ele indo embora na hora de pagar as contas. E como os pais de Bruno têm medo de ratos, eles começam a viver juntos felizes para sempre, viajando e caçando bruxas pelo país. E galera, lembra aquele começo que tinha um cara narrando? Então era Charlie velho ensinando as crianças como caçar uma bruxa. E todas saem felizonas. Agora ensinar da cadeirada santa ninguém quer, né? E é por isso que depois de assistir esse filme, os meus filhos começaram a dar paulada na velhinha que vendia doce ali na rua. Acho que eles entenderam o filme errado. É galera, mais um filme recapitulado. E se você ver uma velhinha aí na rua, ai ai ai, hein? Não seja um menino mequetrefe. Deixa os velhinhos em paz. E galera, só tô trazendo vídeos diferenciados pra vocês e quase todos os dias. Então pra fortalecer, vai no meu novo canal de animes de terror, que vou te deixar o link aí na descrição. Já está cheio de vídeos novos. E vou começar as lendas de terror japonesas, que são bizarras. Agora se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder mais contos sem noção que estão por vir. E agora eu vou nessa. Então beijos, abraços e fui!